Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional e ao Online Traders. Eu sou Fabiano Oliveira, este é o nosso call de fechamento do pregão de 23 de março de 2011. Bom gente, o pregão de hoje foi um pregão sem surpresas, sem grandes movimentações, volume baixo, nada de diferente aconteceu. É isso que a gente pode passar para vocês, a nossa impressão com relação ao pregão. Tivemos aí um dia muito enrolado, abrimos com alta volatilidade, candles de contra-ataque a todo momento, ou seja, subíamos num candle, caíamos já no candle seguinte. Isso sempre complica bastante nossas operações. Na parte da tarde enrolamos até o final, no final rompemos máxima do dia e já voltamos logo na sequência. Então, bem enrolado, mas nada que fuja daquilo que a gente espera, nada que esteja fora das nossas expectativas. A gente já havia passado para vocês hoje no call de abertura que seria um pregão assim, uma vez que nós continuamos no miolo da consolidação aí que já faz um mês que está atrapalhando as nossas operações, tá? Então, como eu disse, mais uma vez mandou a paciência, mandou a tranquilidade, saber ficar de fora do mercado, saber que o risco é alto. Conseguimos, como sempre, boas operações, com muito controle de risco, com uma seleção muito fina de ativos. Então fizemos uma operação bonita na OGX no começo do pregão, uma operação de divergência, o popular repique que a gente chama, mais uma operação avançada que a gente ensina a vocês lá no Day Trade Avançado. Também destaque para a operação que o nosso aluno Saulo realizou na Gerdau. Tá? Então fez uma bela compra no Gerdau, já realizou parcialmente a posição e segurou para o dia seguinte já sem risco, tá? O que é o mais importante. Não tem nada melhor no mercado que você ter a possibilidade de ganhar e não ter mais risco de perder. Tá? Então não existe nada mais tranquilo do que isso no mercado. Então, gente, como eu disse, um pregão sem surpresas, sem grande movimentação. Conseguimos boas operações, mas sempre na tranquilidade, sempre esperando a hora certa, com cautela extrema, com cuidado e gerenciamento de risco extremos. Tá? Então foi essa a tônica do nosso pregão. E a gente ainda está aguardando o rompimento da consolidação para voltar a movimentar um pouco mais forte e facilitar a nossa vida aí de day trader. Tá? Vamos ver como foi então. Bom, vocês veem aqui na minha tela o Ibovespa, período diário. Né? Como eu disse, estamos dentro da consolidação, dentro do miolo da consolidação, não conseguimos romper para lado algum. Isso sempre torna muito complicado as nossas operações. Né? Podem ver que o dia hoje foi um dia de alta, o mercado demonstrou um pouco de força, mas um volume baixo, tá? Um volume não foi lá muito expressivo. E também não conseguimos chegar nem perto do ponto de rompimento. Amanhã sim, se o mercado continuar subindo, a gente talvez vá lá testar essa máxima da consolidação. E daí se a gente vai romper ou se vai voltar a cair, é impossível afirmar. Testamos duas vezes a máxima, testamos várias vezes a mínima e acabamos sempre voltando e não conseguimos sair desse miolo, desse centro da consolidação. Tá? Então, gente, nos 15 minutos vocês podem ver exatamente como foi o nosso dia. Como eu disse no começo do pregão, aqui vários contra-ataques, ou seja, cai num candle, sobe no outro. Fizemos isso várias vezes, até mais ou menos o meio-dia. Então, manhã perdida de pouquíssimas operações, exceto aquela da OGX, que foi uma divergência. Eu vou mostrar para vocês a sequência, que foi a operação do dia. Depois disso, enrolamos o resto do dia, consolidamos o resto do dia. Lá no final, rompemos a máxima, mas no candle seguinte já voltamos. Tá? Então, também um movimento bem sem consistência, muito difícil de ser aproveitado. Tá? Mercado americano, o Dow Jones, engolfou o candle de ontem, ou seja, fez mínima e fez máxima em relação a ontem, o que é até normal em função do volume. Tá? Há 3 dias o volume lá é bem pequeno, é totalmente inexpressivo. Isso acontece quando o volume é pequeno, esse tipo de situação, esse tipo de candle é normal e pode acontecer. Mas é sempre um candle complicado. Como sempre, a gente estava preparado, não se deixou levar pela volatilidade causada lá fora pela falta de volume. Soubemos ter tranquilidade de esperar aí as boas oportunidades aparecerem. Hoje elas não foram muitas, foram poucas oportunidades, pouquíssimas oportunidades, mas aquilo que apareceu a gente conseguiu aproveitar aí com certa tranquilidade, tá?
Perspectivas para frente agora, é muito difícil falar. Tá? Então, como eu disse, nossa bolsa continua consolidada, continua enrolada, como vocês veem aqui. E não temos o que dizer, certo, gente? Só esperar o rompimento de algum desses pontos, 68.225, ou a perda definitiva dos 66 mil pontos. Esperamos que algo aconteça. Tá? Por enquanto estamos parados, lá fora sem volume, aqui consolidado. Fica realmente bem difícil de montar alguma posição e de fazer algum tipo de análise com perspectiva. Tá? A operação do dia hoje foi realizada na OGXP3. Vocês podem ver nos 5 minutos. A gente estava de olho nela já em função da alta de ontem, uma vez que quando o ativo está sob notícia e tem uma alta fortíssima, como ela teve ontem, fechando na máxima do dia, sempre acaba gerando ainda um volume residual de compra na abertura do próximo pregão, na abertura do pregão seguinte. E isso normalmente vem acompanhado de um movimento fortíssimo de reversão, de repique, de correção até as médias. Tá? Então a gente já estava de olho nisso na abertura do pregão, acabou se confirmando, e mais ou menos aqui neste ponto, a gente teve a criação de uma divergência, certo? Onde afastou das médias aí 3,6% aproximadamente. Tá? É uma grande divergência. Quando isso acontece, o mercado costuma corrigir rapidamente essa divergência e a gente aproveitou então esse tipo de movimento. Tá? Vou colocar para vocês aqui no gráfico de 1 minuto, que foi por onde a gente fez a entrada. Aqui está, logo no comecinho do pregão, fica mais fácil de visualizar. A gente esperou ela subir, observem que ela foi subindo consecutivamente e ela não tinha dado um sinal de correção no minuto. A partir do momento em que ela deu um sinal de correção no minuto, aqui nos 19,83, a gente fez a venda. Tá? Então vendemos ela exatamente aqui em 19,82. Tá? Aonde que fica o stop desse tipo de operação? Como é uma operação avançada, o stop não é claramente definido, não é um ponto específico, é muito mais sensibilidade, é muito mais observação e a saída rápida quando dá errado. Tá? Então a gente não deixaria passar em hipótese alguma aqui do 90 ou do 91. Tá? Então seria algo nesse sentido. É comum também nesse tipo de operação a gente entrar e sair várias vezes, tomar 1 ou 2 stops e depois acertar a operação e conseguir, enfim, ter o resultado que a gente deseja. Tá? Nessa operação foi um pouco mais tranquila, acertamos de primeira, o sinal foi bem claro, não voltou mais. E a gente vendeu então aqui no 82, o preço desenvolveu rapidamente, e fizemos então aqui a primeira realização, já quando ela veio buscar aqui o 71. Tá? Então no 71 a gente fez a primeira venda nela, certo? Perdão, a primeira recompra dela, a primeira realização da operação, é uma operação vendida. E vocês podem observar pelos 5 minutos daí, voltando para o gráfico de 5 minutos, uma vez que a gente conseguiu a entrada, que ela não chegou a romper mais os candles dos 5 minutos. Tá? Então a gente manteve a posição, metade da posição, já não tínhamos mais risco, uma vez que o nosso stop estava lá no 91, estávamos vendidos em 82, e tínhamos zerado metade da posição aqui em 71. Já não tínhamos mais risco algum na operação, já estava super tranquilo. E logo no candle seguinte ela já deu uma desabada e a gente aproveitou para realizar nossa posição aqui no 19,53, tá? Exatamente neste ponto. Então realizamos a posição, encerramos o trade, tá? E foi uma decisão acertada, uma vez que ela consolidou o restante do pregão e a gente conseguiu aproveitar ao máximo esse movimento de correção dela. Tá? Foi uma bela operação, de máximas a mínimas, a gente fez aí 1,5% aproximadamente em 14 minutos, tá, de operação. Então foi bem tranquila a operação, bem sossegada. Aqui, antes das 10h30 da manhã, a gente já estava com o dia ganho, já tinha feito 1,5% no dia, estava sossegado. Foi só gerenciar o nosso ganho ao longo do pregão, uma vez que estava bastante difícil. Tá? Então, gente, como eu disse anteriormente para vocês, continuamos na tranquilidade, continuamos tomando muita cautela. Está muito difícil de operar day trade no último mês, em função da consolidação, e a gente sempre está conseguindo bons resultados, mantendo a calma e aproveitando só as melhores oportunidades. Essa é a dica do dia para vocês. Também procurem sempre manter a tranquilidade nas operações. Isso faz toda a diferença do mundo, principalmente
em momentos como esse de consolidação. Ok? Convido todos a participarem do nosso curso ao vivo durante o pregão, onde a gente passa essas operações, entradas, saídas, estoques, etc. Tudo ao vivo, tudo em tempo real. Nós temos uma equipe de professores totalmente capacitada para acompanhar vocês durante o pregão, para tirar as dúvidas, para facilitar as análises e também para passar essas operações que vocês veem aqui nesses calls. Para acessar, para se inscrever no curso, basta entrar no nosso site www.interinvesteducacional.com.br, acessar lá curso ao vivo durante o pregão, seguir os passos do tutorial em vídeo que tem lá, fazer o download da ferramenta do Ventrilo. Em 5 minutos você já vai estar na nossa sala participando do pregão com a gente, aproveitando também essas oportunidades. Desejo então a todos um grande abraço, um bom descanso e até amanhã, pontualmente às 9h20, no nosso call de abertura do pregão.